E aí pessoal, beleza? Bom, nessa videoaula nós vamos continuar tratando do assunto de circuitos sequenciais e dentro desse vídeo nós vamos estar aprendendo a tirar as formas de onda a partir do flip-flop aqui, ó. Nós vamos estar verificando, né? E mostrando o seu valor respectivo na sua saída. Igual nós podemos verificar aqui, ó. Aqui eu tenho o flip-flop representando o bit menos significativo e aqui o flip-flop representando o bit mais significativo, né? Por que isso? 0, 1, 2. Menos significativo, mais significativo. E com as suas respectivas saídas aqui, ó, do flip-flop da forma de onda, que é o Q0 do flip-flop do primeiro flip-flop, a Q1 do segundo flip-flop, como mostra aqui, e o Q2, como mostra aqui, a saída de onda de cada flip-flop. Bom pessoal, como vocês podem observar, o exercício pede o seguinte enunciado: determine as formas de onda de Q2, Q1 e Q0 para o contador da figura abaixo, em função dos sinais de clock e início aplicados. Ou seja, ele me deu aqui o desenho do meu contador e me deu as duas formas de onda desse início aplicado, que é esse aqui, e do meu clock. E ele está pedindo as formas de onda de Q2, Q1 e Q0. Como nós já deixamos aqui pronto para vocês, vamos estar explicando o passo a passo. Bom, então a gente verifica o seguinte: como eu vou começar aqui a contagem do meu contador, ele me deu aqui, ó, a forma de onda do in e do clock. Então a gente verifica o seguinte: quando meu in ele está passando por aqui, ó, ele está, esse sinal aqui, ó, ele está entrando no clear do meu flip-flop de bit 2, no clear do meu flip-flop de bit 1 e no preset do meu flip-flop de bit 0. Então, o meu flip-flop está indicando o seguinte aqui, ó, que o meu preset ele é ativo quando baixo. A gente vai estar explicando esses detalhes aqui no próximo quadrozinho para vocês aqui, o que é ativo quando baixo. O meu clear também, ó, desses dois flip-flops, do J1, do flip-flop de bit 1 e do flip-flop de bit 2, aqui também mostra que ele está ativando no meu início o clear deles. E está mostrando que esse flip-flop, o clear, ele é ativo quando baixo. Bom pessoal, agora vamos entender um pouco o que quer dizer isso, ativo quando baixo, certo? É o seguinte: na minha entrada do sinal de clock aqui no meu flip-flop, vocês verificam o seguinte: o meu clock está entrando aqui, eu não tenho uma bolinha. Já nesse eu possuo a bolinha. Falar que o meu flip-flop ele é ativo quando baixo é isso aqui, ó. Quando o meu sinal de clock entra aqui, ó, tem essa bolinha. Quer dizer o seguinte: eu tenho aqui uma forma de onda do meu clock, ó. Nesse trecho aqui o valor é 0, eu estou subindo aqui, ó, meu clock, o valor passa a ser 1. Então, ativo quando baixo é isso, o meu flip-flop ele é ativado quando o valor da entrada de clock aqui, ó, é 0. Ou seja, quando a minha forma de onda do clock aqui, ó, tem esse valor 0, ele ativa o meu flip-flop. Já nesse modelo aqui, ó, mostra o seguinte: que a forma de onda do esse flip-flop aqui, ó, quando o clock entra nesse flip-flop, ele é ativado esse flip-flop quando o valor é 1, ou seja, eu tenho 0 aqui, ó, eu estou subindo. Nessa subida de clock aqui, ó, o meu flip-flop é ativado. Nesse flip-flop. Já nesse flip-flop é o valor 0. Por quê? Por causa da bolinha aqui, ó. O sinal de clock está entrando. Eu tenho uma bolinha aqui que inverte esse valor, né? Ou seja, o valor ele é ativado quando 0. Ele mostra que o flip-flop é ativado quando o valor é 0 do clock, quando está entrando. Certo? Não confunda. Bom, partindo dessas informações, a gente verifica o seguinte: eu tenho aqui a minha
forma de onda do in, do clock, ele me mostra o seguinte, que quando eu estou iniciando a contagem desse meu contador aqui, ó, eu aplico aqui, ó, um sinal clear nesse bit do flip-flop de bit 2, um clear nesse flip-flop de bit 1 e um preset nesse flip-flop de bit 0. E o que isso quer dizer? Bom, a gente verifica aqui o seguinte, o preset e o clear, eles sempre têm prioridade sobre o clock, certo? Então, como eu sei aqui que o meu flip-flop ele é ativo quando baixo, por que é ativo quando baixo? Aqui a bolinha. Quando o sinal de clock entra aqui com valor 0 aqui, ó, ele ativa o meu flip-flop, certo? Então é isso. Então, a gente verifica aqui, ó, 0 na minha entrada, ó, o in está entrando aqui no clear, o in está entrando no clear desse outro flip-flop e está entrando aqui no preset desse flip-flop. Então, a nossa saída, nesse caso, como aqui teve um preset no flip-flop de bit 0, a minha saída, independente do valor do clock que está entrando aqui, vai sair 1. Quer dizer, por quê? Porque o preset foi ativado aqui, ó, esse primeiro flip-flop. Então, a saída dele aqui, ó, vai passar a ter valor 1, como mostra aqui na nossa forma de onda, certo? Então, a gente verifica aqui também o seguinte, ó, na minha forma de onda do Q1, que ele está pedindo aqui, ó, a gente está aprendendo aqui a tirar as formas de onda do Q0, do Q1, do Q2, sem saber os valores da entrada. Como que a gente vai saber os valores da entrada? A gente vai verificar aqui o que está entrando nas entradas de cada flip-flop, do J0, K0, J1, K1, J2 e K2, e vai verificar aqui na nossa tabela verdade, como está sendo mostrado aqui para vocês, para a gente verificar aqui o que está saindo na forma de onda, certo? Então, a gente verificou o seguinte, eu tenho um preset aqui, ó, meu primeiro flip-flop, então o valor sai 1 na minha saída Q0 aqui, ó, como mostra para vocês. Então, eu agora quero saber o valor da minha saída Q1, certo? Como eu sei aqui que no começo da minha inicialização da contagem do meu contador que foi ativado essa entrada aqui, ó, dando um clear nesse segundo flip-flop e no terceiro, então a gente verifica aqui o seguinte, o valor do Q1, como foi ativado aqui o clear e do terceiro flip-flop, ó, do segundo e do terceiro foi ativado o clear, como mostra aqui, ó, para vocês, ó. Então o valor da saída de onda do Q1 e do Q2 também vai ser 0, como mostra aqui, ó, nesse intervalo para vocês. Então, a gente pode verificar o seguinte também. Eu estou subindo aqui a minha forma de onda do meu clock, certo? Então, o meu flip-flop vai ser inativo nessa subida aqui de clock. Por quê? O meu flip-flop ele não é ativado quando o valor aqui na entrada do clock é 0. Então está subindo aqui passa a ser 1, certo? Então, nesse intervalo aqui, ó, na linha de cada um, vai ser inativo o meu flip-flop. Vocês podem verificar aqui que eu tracei algumas linhas, ó, para vocês, ó, um tracejado aqui. Isso aqui é apenas está mostrando, é uma anotação mesmo, está mostrando o intervalo de cada forma de onda. Então, se você não quiser colocar, não tem necessidade. Coloquei só para ter uma melhor visualização para a gente aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Então, partindo dessas informações, a gente verifica o seguinte. Como eu sei que eu não tenho aqui as formas de onda do preset do clear, nesse flip-flop, eu vou poder estar fazendo, a partir desse trecho aqui, ó, eu verifico que essa minha entrada do in, ele zera apenas o começo, ó, minha inicialização. Por quê? Porque o meu clear é ativo quando baixo e o meu preset é ativo quando baixo, como mostra aqui. Então, esse aqui é o valor 0. A partir desse momento aqui nessa subida, o valor passa a ser 1 até o final. Então, ele vai estar inativo o meu in
devido ao meu preset ser ativo quando baixo e o clear ser ativo quando baixo. Então, eu vou verificar, eu posso, a partir desse momento aqui até o final, eu posso estar fazendo a verificação por período. O que é um período? É eu pegar um pico aqui de clock até o outro, ó, onde ele vai se repetindo. Ó. Daqui até aqui é um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, certo? Só vocês lembrarem, período é igual a 1 sobre f, é o inverso da frequência. Então, nós vamos verificar aqui o seguinte. Como eu sei que no começo da saída do meu primeiro bit aqui, ó, teve um preset que fez com que a saída do Q0 se tornasse 1, e os demais valores aqui teve uma ativação do clear, fazendo o segundo e o terceiro flip-flop ficar 0, eu sei que nessa subida de clock aqui, ó, tô subindo aqui, ó, o meu flip-flop ele vai estar inativo, ou seja, ele vai manter o valor que estava anterior na forma de onda aqui, ó, 1, 0, 0, ele vai manter até o final onde está inativo o clock, que é nesse trecho aqui, ó. Aqui ele está descendo de novo. Então o que vai acontecer? Eu vou manter o valor da saída aqui, que é 0, anterior até onde o final aqui o clock aqui, onde o flip-flop está inativo, ó, que é esse valor que é 1 aqui. Então a gente verifica o seguinte, que ó, na saída aqui é 0, estava 1, vou manter o valor anterior, que continua sendo 1. Estava 0, eu mantenho 0. Estava 0, mantenho 0. O que é isso? É o efeito memória que a gente fala. Como o flip-flop está inativo, nesse trecho aqui, ó, da passagem de clock, ele vai manter o valor que estava anterior da saída. É o valor posterior, ó. Estava 0, 0, 1, 1, 0, 0, certo? Então, a gente verifica o seguinte, nessa descida aqui já, ó, o clock, ele passa a ativar o meu flip-flop. Por quê? Porque ele está descendo aqui, ó, a forma de onda passa a ter valor 0, como mostra aqui nas nossas entradas, ó. Como o clock é o mesmo para cada entrada de flip-flop, ou seja, esse contador aqui é um contador síncrono. O flip-flop está entrando, desculpe, o clock está entrando em cada flip-flop, ó, como mostra no desenho. Então a gente verifica o seguinte, aqui o clock está ativando o flip-flop. Então, como eu sei que nesse momento aqui, ó, a partir desse momento, o meu in está inativo aqui, ó, por que inativo? Porque o valor que ativa o clear e o preset, como mostro no desenho aqui para vocês, ó, é o valor 0. E aqui está o valor 1, certo? Então, a gente verifica o seguinte aqui. O meu clock aqui está descendo, ó, está ativando os meus flip-flops, certo? Eu vou verificar então as entradas do J e do K de cada flip-flop, para estar sabendo a saída, a forma de onda de cada um, a partir desse trecho aqui para frente, ó. Então, o clock desceu, 0, certo? Eu vou verificar aqui, ó, quais são os valores, o J0 e o K0, para mim saber a saída do K0 nesse trecho aqui para vocês. Então, a gente verifica o seguinte, que está entrando aqui, ó, no J0, aqui, ó, vocês podem ver que a saída do Q2, ele está entrando no J0, e o valor 1 está entrando no K0. Então a gente vai verificar qual foi o valor que saiu por último da saída Q2, que está entrando no J0, e com esse valor 1 que está entrando em K0. O Q2, como a gente pode verificar aqui, ó, no valor anterior, era 0. Ou seja, esse valor 0 aqui está passando por aqui entrando em J0. E esse valor 1 está entrando em K0. Então, 0 e 1, vou verificar aqui na minha tabela verdade, ó, do J e do K. 0 e 1 vai ter valor 0 e 1, como mostra aqui, ó, Q0
certo? 0. Então a gente vai verificar agora o que vai estar entrando no J1 e no K1 para ver a saída de onda na forma do Q1. Eu sei que a minha entrada do J1 está saindo o Q0. O Q0 eu acabei de descobrir aqui, ó. O valor dele é 0, certo? E o valor do K1 está entrando o valor 1 aqui, ó, como mostra para vocês, ó. Então, 0 está entrando no J1. Com 1, 0. E desculpe, pessoal, é o valor anterior. Então, está, ó, o valor que estava saindo na saída Q0 anterior do Q0, ó, o valor era 1, certo? Com o valor de entrada do K1 é 1. Então eu verifico o seguinte aqui, ó. 1 com 1, verifico na minha tabela, verdade, 1 e 1 é um efeito memória invertido, aqui, ó, como mostra aqui, ó, da minha saída. Ou seja, eu tenho o valor aqui, 1, que está saindo aqui da minha Q0, entrando no J1, com o valor 1. 1 e 1 é um efeito memória invertido. O que quer dizer isso? Eu não tinha aqui que meu valor anterior aqui, ó, era 0. O que é um efeito memória invertido? Eu vou manter esse valor anterior invertido. Eu sei que era 0, eu inverto, passa a ser 1. Por que isso? Porque aqui, ó, é um Q barra N. O que simboliza isso? É você pegar o valor que estava anterior da saída da sua forma de onda e você manter ele invertido. Se aqui era 0, passa a ser 1, certo? Então é isso, pessoal. Então a gente verifica aqui também a saída do Q2. No meu Q2, a gente verifica o seguinte: a saída do flip-flop de bit 1, o Q1 aqui, ó, está entrando no J2 e o valor de 1 está entrando no K2. Então, vamos verificar aqui o que está saindo na saída do Q1. Na saída do Q1 está saindo o valor 0, certo? E na saída do meu na entrada do meu K2 está entrando o valor 1. Então, eu tenho aqui 0, que está passando aqui, ó, 0 entra no J2 e 1 entra no K2. 0 e 1, verifico na minha tabela verdade, 0 e 1, 0. Então, nesse trecho eu passo a ser 0. Por quê? Porque eu pego o valor anterior, 0 com 1, vai ser 0, certo? Então o que acontece? Já nesse trecho, ó, eu estou tendo aqui minha subida de clock. Eu posso estar fazendo por período. Eu verifiquei aqui quando o flip-flop é ativado, quando o clock é 0, que o valor do Q0 é 0, o Q1 é 1 na sua saída e o Q2 é 0. Então eu vou manter os valores que estavam anterior até o final, onde o clock está com o valor 1 aqui. Por quê? Porque nesse trecho o flip-flop é inativo. Então, eu vou manter, é um efeito memória, eu vou manter o valor que estava anterior. 0 continua sendo 0, 1 continua sendo 1, 0 continua sendo 0 até o final do período, que é desse trecho até esse trecho, ó. Certo? Então, a gente verifica aqui o seguinte também, ó, que nesse trecho aqui, ó, o clock ele está descendo, ou seja, o valor passa a ser 0, ativando cada flip-flop. Então, eu vou verificar aqui, ó, para vocês. O flip-flop foi ativado. Nesse momento agora, então, como eu sei que o meu flip-flop está sendo ativado, eu vou verificar as entradas J0 e K0. Eu sei que em J0 está entrando Q2, ó, e no K0 1. Então, vamos verificar aqui, ó. O valor nesse trecho aqui, quando o flip-flop é ativado, eu sei que o meu valor
do J2 anterior era 0, ó. E o valor que está entrando no K0 é 1. Então, 0 e 1. Por quê? 0 no trecho anterior e 1. Vou verificar na minha tabela verdade. 0 e 1, 0. Então, nesse trecho aqui, pessoal, como o flip-flop é ativado, 0 e 1 vai continuar 0, certo? Como eu sei que nesse trecho aqui o flip-flop ele vai ser inativo porque o clock está subindo, ó, eu vou manter o valor até o final do período, ó, 0, certo? É um efeito memória, eu pego o valor que estava anterior e mantenho ele até o final do período de clock aqui, ó, certo? Então a gente verificaria o Q1 agora também. Eu sei que o valor da minha saída Q1 tem como os valores de entrada o Q0 entrando no J1, o valor da saída Q0, me desculpe, entrando na entrada do J1 e o valor 1 entrando em K1. Então eu verifico o valor anterior J0 aqui, ó, que nesse trecho era 0, 0 e 1, certo? Ó, 0 e 1. Verifico na minha tabela verdade. 0 e 1, 0. Então, eu vou ter 0 nesse trecho, ó. Por quê? Ativou o flip-flop. Verifico aqui, ó. Verifiquei as entradas JK, onde a saída Q0 entra no J1 e o valor 1 entra em K1. Verifiquei esses valores, então eu tenho que é 0. Por que 0? Q0 era 0, com 1, subir aqui um pouquinho para ver melhor, 0 e 1, 0. Então, por isso eu vou ter 0 aqui, ó. Como eu sei que aqui, nesse trecho, está subindo meu clock até o final, vai estar inativo meu flip-flop, ou seja, ele vai manter o valor que estava anterior, com efeito memória. Então, aqui estava 0, ele vai manter até o final do período de clock, que é desse ponto até esse ponto, certo? Por isso eu tenho esse valor 0 total aqui. Então, a gente vai verificar aqui agora o último flip-flop. Eu sei que aqui na minha entrada do J2 está tendo o valor de entrada, a saída Q1, que está entrando no J2. E esse valor 1 está entrando em K2. Então a gente vai verificar o seguinte: o valor nesse trecho aqui, ó, quando está ativando, eu verifico a minha saída Q1 que está entrando no J2. O Q1, nesse intervalo aqui, ele tinha o valor 1. Então, ou seja, na minha saída do Q1 está saindo o valor 1, como mostra aqui para vocês. 1. Com 1, verifico na minha tabela verdade. 1 e 1 é um efeito memória invertido. Então, o valor da saída Q1 entra no J2, com o valor 1, como mostra aqui, junto com 1, é um efeito memória invertido, ou seja, ele vai pegar o valor que estava anterior na sua própria saída Q2 e vai manter o valor invertido, que é um efeito memória, que é isso aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui que é 1 aqui no K2 entrando, e no meu Q1 aqui, que está entrando no J2, eu tenho que está entrando no J2 a saída Q1, ó. Então, esse valor da saída Q1 é 1, com o valor 1 que está entrando no K2, eu verifiquei na minha tabela. Verdade, 1 e 1 é um efeito memória invertido. Então, por isso, ó, como eu tinha o valor anterior do Q2 era 0, eu vou manter o efeito memória invertido, passa a ser 1. Como eu sei que nesse trecho aqui o meu clock ele está inativo, eu vou manter o valor que estava nesse trecho até o final do meu período de clock. Por isso que vai ter 1. Então a gente verifica aqui o seguinte, ó, o clock agora está baixando. Como mostra aqui para vocês, está descendo aqui o clock, ó. O que acontece? Está ativando cada flip-flop nesse intervalo.
certo? Então verifique o seguinte, que o Q2 está entrando no J0 e o 1 está entrando no K0. Eu vou verificar o valor da saída Q2, que estava no trecho anterior, ó. Nesse trecho, eu verifico aqui o valor anterior do Q2, da saída Q2, era 1. 1. Com o 1 entrando aqui, ó, por quê? Ó? Q2 está entrando no J0. Q2 que tem valor 1, esse trecho, né? Por quê aqui, ó? Porque eu estou partindo desse trecho, ó, essa descida. Então eu pego o valor que saiu por último em Q2, que é 1. 1 entrou no J0. Com 1, verifico na minha tabela verdade, 1 e 1, um efeito memória invertido. Certo? Então, como eu sei que aqui o valor do Q2 era 1, com 1 dá um efeito, com o valor 1 entrando em K0, 1 e 1 dá um efeito memória invertido. Então eu verifico o seguinte, nesse trecho aqui, ó, quando foi ativado o meu primeiro flip-flop, eu sei que o valor que está entrando no J0 e K0 é 1 em 1. Ele vai ter um efeito memória invertido. Como eu sei que o valor anterior a essa ativação do flip-flop aqui era 0, eu vou manter ele invertido. Por quê? Por causa da minha tabela verdade, que eu tenho o valor, ó, 1 e 1, efeito memória invertido. Ou seja, eu tinha o valor anterior em Q0 0, eu passo agora a ter o valor 1, por causa das minhas entradas J0 e K0, certo? Não confundam isso. Então, como eu sei que nesse trecho aqui o clock está subindo, ó, até o final aqui, o meu flip-flop vai sair inativo, então eu vou manter esse valor anterior até o final do meu período de clock, que é daqui até aqui, ó, certo? Tava 1, vai manter 1 nesse trecho. Então, a gente vai verificar o seguinte aqui agora. O clock está ativando o flip-flop, ó. Então eu vou verificar aqui minha saída Q1, o que vai estar entrando em J1 e K1. Eu sei que na minha saída Q0, o valor anterior era 0. Ou seja, na minha saída aqui do Q0 está saindo o valor 0. Por quê? Porque nesse valor anterior era 0. 0 está entrando no J1, com 1 entrando no K1, verifico na minha tabela verdade, 0 e 1, 0. Então eu sei que, ó, 0 e 1 entrando no K1, 0, certo? Como mostra aqui para vocês, ó. Então, eu estou subindo já nesse trecho aqui, ó, verifico o seguinte, que o clock vai subir. E até esse final aqui ele vai estar inativo meu flip-flop, ó. Então o que vai acontecer? Eu vou ter um efeito memória, eu vou manter o valor que estava anterior em Q1 até o final. Por isso eu estava com 0, eu mantenho 0 aqui, ó. Certo? Então a gente vai verificar agora o Q2, ó. Eu sei que na entrada do J2 eu tenho a saída Q1 aqui, ó, entrando no J2, com o valor 1 entrando no K2. Então eu quero saber o valor de Q1. Eu vou na minha forma de onda do Q1. Como eu sei que aqui o valor era 1, era 0, me desculpe. 0 e 1, que está entrando no K2. Verifico na minha tabela verdade. 0 e 1, 0. Certo? Então, eu sei que nesse trecho aqui, ó, quando o meu clock ele ativa, quando o meu flip-flop é ativado com essa descida do clock, eu sei que está saindo aqui do Q1 entrando no J2 o valor 0, com 1 dá 0. Por quê? Porque nós verificamos a nossa tabela verdade, ó, 0 e 1, 0. Então, esse valor aqui, ó, do meu Q2 passa a ser 0. Como eu sei que nesse trecho aqui, ó, o clock está subindo, ou seja, vai estar inativo o meu flip-flop. Até esse final, eu vou manter o meu valor que estava anterior, que é 0, certo?
Da mesma forma é nesse finalzinho aqui, pessoal. Vocês verificam o seguinte, ó. O meu clock está descendo aqui novamente. Então, está sendo ativado cada flip-flop, ó. Por quê? Porque ele ativa quando baixo. Desceu o clock. Vou verificar aqui os valores da entrada J0 e K0. Ou seja, eu vou verificar aqui o valor de Q2 anterior. Eu sei que o valor era 0 em Q2. Então, esse valor 0 de Q2 aqui, ó, que está entrando no J0, é 0, ó, o valor anterior. 0 e 1, ó, por quê? 0 que está entrando do Q2 e 1, verifico na minha tabela, verdade, 0 e 1, 0. Então, a gente verifica o seguinte, esse valor aqui, ó, ele passa a ser 0 por isso, porque em Q2 o valor anterior era 0, entrou no J0, 1 entrou no K0, vai ter uma saída aqui que é 0 igual a 0, conforme mostra esse trecho para nós aqui, para vocês verificarem. Então a gente verifica também o Q1, ó. O Q1, eu tenho que a saída Q0 está entrando no J1. Então eu sei que o valor anterior, quando o clock ativado, era 1 do meu Q0. 1. Com o 1 aqui, ou seja, na saída Q0 está entrando o valor 1. Com 1, verifico na minha tabela verdade, 1 e 1, efeito memória invertido. Eu sei que o meu valor anterior do meu Q1 era 0. Ó. Então, nessa parte, quando o clock ativa o flip-flop, como eu sei que o Q1 era 0, e eu sei que nas entradas aqui está entrando, por quê? Da saída do Q0 está saindo 1, por que 1? Porque eu tinha o valor 1 aqui na forma de onda. Ó. Então, 1, com o 1 entrando aqui, dá um efeito memória invertido, ou seja, eu pego o valor que era 0 e mantenho ele de forma invertida aqui, ó. Fica 1. O valor era 0 passa a ser 1, certo? Agora a gente verifica aqui a saída Q2. Eu sei que em Q2, aqui no flip-flop de bit 2, está, da saída de Q1 está entrando no J2 e o valor 1 está entrando no K2. Então a gente verifica o seguinte. Eu sei que o valor da minha saída anterior de Q1, ó, que está entrando aqui no J2, o valor era 0. Ou seja, nessa saída aqui, ó, que está entrando no J2, o valor era 0. Por que eu estou pegando o valor anterior? Não é nesse trecho aqui que o meu flip-flop é ativado para frente? Até. Então, eu tenho que saber o que saiu por último da minha saída, que está entrando no J2. Não essa parte, eu pego essa parte por isso. Porque eu tenho que saber o que saiu antes da minha, na saída anterior, que está entrando aqui para mim, está fazendo essa verificação. Então, olha, eu tenho 0 aqui então, do Q1 saindo do Q1 entrando no J2 e o 1 entrando no K2. Verifico na minha tabela verdade, 0 e 1, por que 0 e 1? J, K, 0 e 1, 0. Então eu sei que o valor do Q1 anterior, 0, está entrando no J2 e 1 no K2. Vai passar a ser 0 na minha saída nesse trecho, ó, como mostra aqui para vocês. E é assim que a gente faz, pessoal. A gente fez aqui para vocês por período de clock, porque não tinha aqui um preset clear, então a gente não precisou fazer uma verificação das formas de onda do preset clear, porque não foi dado também. E esse exercício aqui, somente no começo, ó, com essa entrada in, foi ativado o meu preset e o clear, quando inicializou a minha forma de onda, como mostra aqui para vocês. Ó. Como cada flip-flop ele é ativo quando baixo, o preset e o clear, somente nesse trecho aqui, ó, foi ativado esse trecho, como mostro para vocês, a partir do in. Já nesse trecho estava inativo, então por isso a gente só verificou a partir do clock e fez por período, ó, como mostra aqui, ó, 1 período, 2 períodos, 3, 4 períodos, como a gente falou anteriormente. Então a partir
Dessas informações, a gente pegando aqui os valores que estavam entrando em cada J e K, a gente conseguiu construir as nossas formas de saída de onda do Q0, do Q1 e do Q2. Bom, eu espero que tenham gostado da videoaula, espero que tenha ficado bem claro para vocês, e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Um abraço a todos e até mais.